reprodução da infraestrutura. Alimentação e nutrição adequada. O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados jurídicos. Neste episódio, Contextos, o sistema de justiça. E nele iremos ouvir Professor Boaventura de Souza Santos, em sua participação no Fórum Social Mundial Democracia e Justiça. É darmos realmente a confiança à sociedade mundial e à sociedade brasileira a que as instituições, apesar de todos os abalos, apesar de todas as tribulações pelas quais e todos os ataques pelos quais passaram recentemente, estão a tentar resistir. José Geraldo de Souza Júnior, professor titular da Universidade de Brasília e fundador do projeto O Direito Achado na Rua. Uma sociedade justa não é uma sociedade que estabeleceu funcionalmente um sistema de justiça, mas é uma sociedade na qual a questão da justiça é um tema fundamental da construção propriamente democrática dessa sociedade. Larissa Packer, advogada socioambiental da GRAIN. Uma organização internacional com atuação nas 4 regiões do mundo, apoiando movimentos sociais, organizações camponesas nos seus direitos sobre a terra, o território e a soberania alimentar. Antônio Escrivão Filho, professor doutor do IESB e da Universidade de Brasília e pesquisador do Direito Achado na Rua. Nós vivemos no Brasil, nos últimos 30 anos, um fenômeno de expansão do protagonismo judicial. O que seria isso? Identificar que a cada dia e cada vez mais as instituições do sistema de justiça se colocam cada vez mais presentes, imprimem a sua interferência sobre a implementação, a efetivação ou, em alguma medida, até as violações de direitos humanos no Brasil. E para dar início a essa conversa sobre a justiça, ouviremos o professor Boaventura de Souza Santos falando sobre algumas deformações das relações entre o sistema de justiça e a sociedade. Mais geral, é um problema que tem a ver com todas as instituições políticas, com toda a sociedade, com toda a cultura, digamos, do país. E normalmente, quando a gente centra as coisas no direito e na justiça, é grande trabalho que vamos ter para todos aqueles e aquelas que não pertencem à área da justiça, e esperamos que sejam a maioria, porque é essas que nós queremos convencer destas ideias, têm a ideia, em primeiro lugar, que a questão do direito é uma questão para especialistas, que os juristas não falam de maneira que a gente as possa entender. Não, podemos ser entendidos e queremos ser entendidos pela população no sentido geral. Em segundo lugar, é evidente que nós não queremos que, apesar da dramaticidade das questões que têm vindo a ocupar recentemente a justiça brasileira, o que nós, nos nossos estudos de sociologia do direito, chamamos a justiça dramática, sabemos que essa justiça dramática são estes casos de grande perfil, como os casos da Lava Jato, são casos que são a ponta de um iceberg. A esmagadora maioria dos cidadãos tem um acesso difícil à justiça. Não é bem tratado na justiça. Em muitos países ela é cara, ela é inacessível, ela é injusta muitas vezes, ela é demorada. E por isso é que nós temos aqueles entorces na nossa sociedade, como por exemplo temos um país como o Brasil, com mais de 800 mil presos, a metade dos quais nunca foi julgado e alguns nem sequer foram indiciados ou acusados. Agora, o professor José Geraldo nos ilumina um pouco mais sobre o sentido da justiça. É pensar que a justiça não é apenas um aparato que você funcionaliza, mas é um tema que você debate, né? Então, não basta ter acesso ao sistema de justiça enquanto sistema funcional, mas poder discutir qual é a justiça que queremos quando pedimos acesso
a esse sistema, né? E como é que a gente dialoga politicamente com seus agentes. A questão, né, da modernização do sistema, da sua contínua refuncionalização, a qualificação dos agentes, a categorização dos elementos mediadores, organização do campo teórico que explica todos esses processos. Sim, isso também se deve ter em conta, mas ele é também uma forma de pensar politicamente a sociedade, a democracia. É o direito que se vai realizar, né? Não é o direito porque ele é definido por uma autoridade, mas o direito porque ele é mediado como construção simbólica, imaginativa da construção emancipatória da própria sociedade, né? Então, pensar o sistema de justiça é pensar a humanização dos sujeitos que operam no mundo do trabalho, a transformação da realidade, mergulhar, né, no cerne das mentalidades que formam o aparato, disputar as mentalidades dos operadores do sistema, disputar a formação disso nos cursos jurídicos, mas pensar o direito não apenas eruditamente, mas pensá-lo como um bem imaginativo no social que está presente no discurso das pessoas. É o humano que define o que vai se caracterizando como jurídico, e é esse humano que se expande, que se torna cada vez mais humano, né? Porque se expressa com mais potencialidade, que pede reconhecimento e pede afirmação legitimadora para essas reivindicações. Expansão política da sociedade, do direito e da justiça. Antônio Escrivão Filho traça um caminho para a nossa compreensão. A sociedade brasileira viveu, na década de 80, um processo constituinte, podemos dizer assim, porque foi um ambiente de ascensão da mobilização social, de um lado, para derrubar a ditadura militar, e de outro lado, nesse processo histórico de derrubada de um regime autoritário, também tem, como via de consequência lógica, a emergência de novos atores, novos sujeitos que passam a participar da deliberação sobre o que é o direito, quem tem direito e como o direito vai ser acessado e exercido em uma sociedade. Se antes tínhamos uma ditadura em que apenas militares, empresários, tinham condições de participar desse processo de deliberação sobre o que é o direito, a esse processo de deliberação nós denominamos de política. Na década de 80 nós observamos a derrubada desse regime e a entrada de novos atores nesse ambiente de participação na deliberação sobre o que é o direito na sociedade brasileira. Evidentemente, nós tivemos novos direitos sendo afirmados nesse campo da política, que ali naquele momento era o campo constitucional, ou seja, redigindo uma nova Constituição. Tivemos a ampliação, então, dos direitos que são atribuídos à sociedade em face da autoridade estatal. A isso nós podemos denominar, então, um processo de expansão política da sociedade no bojo dos movimentos sociais. Foram eles que democratizaram a sociedade brasileira e, por via de consequência, ampliaram os direitos da nossa sociedade e tentaram projetar aí, seria de se esperar, também novas instituições que estivessem, a partir de agora, condizentes, também compromissadas com esses novos direitos. A consequência lógica dessa expansão política da sociedade é também a da expansão política do direito, porque se novos sujeitos participam da deliberação sobre o que é direito, eles vão criar novos direitos. Ocorre que, com a expansão política do direito, também tem uma tendência lógica, que é dizer, se eu ampliei o rol de direitos, eu amplio também o rol de participação, de controle sobre a efetivação, a eficácia desses direitos. E daí, então, eu teria como consequência lógica a expansão do protagonismo judicial, a expansão das instituições estatais que são responsáveis por verificar se as outras instituições do Estado e as entidades da sociedade, os indivíduos, estão cumprindo com o direito conforme ele foi inscrito na Constituição e na legislação. Mas como se constrói direitos? Se no primeiro passo constituído, né, tem toda uma formalidade que vai funcionalizando, vai formalizando enunciados, do ponto de vista do social, uma dinâmica emergente
que às vezes é difusa, mas podem ser formas organizadas, por exemplo, quando os sujeitos se mobilizam mais organizativamente e constroem pautas, agendas, por exemplo, que traduza categorias legitimadoras da reivindicação por novas formas de satisfação de necessidades. Por exemplo, no caso dos nossos enunciados aqui, melhor caracterização de terra e território, que não fique reduzido a uma noção econômica e acumulativa de propriedade privada, terra como domínio, como titulação, mas terra como posse, como lugar da intervenção do trabalho, terra como categoria da política, território como garantia do modo de viver e de pensar um sistema de produção. Por isso que os enunciados aqui, por exemplo, discutem agrotóxico, discutem alimentação e nutrição adequadas, escala de produção que satisfaça as necessidades da vida e não a ganância, não o ganho, em sacrifício da vida. Quando você tem o avanço da fronteira agrícola sobre terras públicas e terras de povos e comunidades tradicionais, você na realidade está favorecendo a incorporação do território, seja para a instalação de monocultivos para exportação, então a produção de mercadorias, commodities para abastecer o mercado externo, em detrimento do fornecimento de alimentos para a população no Brasil. Quando você tem, por exemplo, o arroz comprado pela cadeia industrial alimentar, que tem ações na Bolsa de Valores em Nova York e acaba fixando o valor do arroz pelo sistema financeiro, quando você tem muita exportação, você tem o aumento do preço dos alimentos. De outro lado, no mesmo período, o MST, por exemplo, que produz arroz orgânico em assentamentos de reforma agrária, não aumentou o preço do arroz. Por quê? Porque os custos dos fatores de produção do arroz não se alterou, porque o preço desse arroz não é fixado por poucos atores do sistema financeiro, mas ele é fixado pelo custo de produção na terra. Então, os assentados têm o assentamento, o acesso à terra, acesso aos fatores de produção, então eles não aumentaram e ainda produzindo arroz orgânico. Então, quando a gente fala de direitos territoriais e direitos territoriais coletivos e terras públicas, a gente não está falando só sobre acesso à terra, mas a gente está falando justamente sobre soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada. Mas será que a justiça é de fato confiável para os movimentos populares? O que é possível observar desde das organizações de direitos humanos que atuam com a advocacia popular, é que, historicamente, o sistema de justiça não se apresentou para esses sujeitos como uma instância, em alguma medida, confiável para a solução dos conflitos em que eles estavam inseridos com vistas à efetivação de seus direitos. Ou seja, se viram cada vez mais diante das instituições do sistema de justiça, mas poucas vezes tendo sido eles quem optaram por levar o seu problema para o sistema de justiça. Muitas vezes eles são, e no mais das vezes, são empurrados para a via judicial sem que eles tivessem escolhido esse destino, justamente porque o sistema de justiça brasileiro possui uma cultura bastante tradicional ainda, vinculada aos aspectos clássicos e tradicionais do direito civil, do direito de propriedade. E o direito de propriedade, a partir dessa conformação, não consegue enxergar o direito originário de povos indígenas, por exemplo, ao seu território, anterior a qualquer título de propriedade que eventualmente tenha sido forjado na história brasileira. Algo bastante semelhante já é possível afirmar com as suas especificidades em relação também ao território quilombola, que precede na Ordem Constitucional de 1988 e tem prioridade sobre qualquer título de propriedade. E sobre os tratados internacionais? Pode nos contar um pouco mais sobre eles? Uma questão que vem ganhando relevância também nesse processo histórico dos últimos 30 anos é justamente a perspectiva de acionamento pela sociedade brasileira de organismos internacionais para que possam, em alguma medida, exercer alguma fiscalização sobre a efetivação ou de proteção contra violações de direitos humanos na sociedade brasileira. Por que isso vem acontecendo nos últimos 30 anos? Notadamente porque, no período da ditadura,
Isso não era possível, porque na ditadura militar o Brasil não ratificou nenhum tratado, evidentemente, internacional de proteção dos direitos humanos. Mas a partir de 1992, o Brasil começa a ratificar esses tratados. Ratifica, portanto, em 92, a Convenção Americana dos Direitos Humanos e, em 1998, o protocolo facultativo que institui a sua adesão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso proporciona, então, que a sociedade brasileira acione o sistema interamericano de direitos humanos, dizendo: o Brasil viola direitos humanos. E a sociedade brasileira tem feito isso. São mais de 100 casos que tramitam na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que, por seu turno, já tiveram hoje 9 condenações. A Corte Interamericana se pronunciou reconhecendo que o Brasil havia violado os direitos e garantias judiciais. A Corte manifesta para a sociedade e para o Estado brasileiro que nós temos um problema com o sistema judicial, identificando essa perspectiva que o sistema de justiça brasileiro precisa reconhecer, se abrir e incorporar também aquilo que vem chegando dos tratados e organismos internacionais aos quais o Brasil se submeteu constitucionalmente, incorporando aquela norma jurídica e aquela jurisdição ou institucionalidade no modus operandi do seu ordenamento jurídico e constitucional. Isso é bastante relevante aqui, por exemplo, porque o sistema de justiça precisa incorporar e reconhecer com urgência os dispositivos da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, justamente que dizem que as comunidades afetadas, impactadas por empreendimentos, elas devem necessariamente ser consultadas sobre aquele empreendimento do Estado ou do poder econômico associado ao Estado que venha a impactá-la. Convenção 169 da OIT, sobre povos indígenas e tribais. Artigo 6º. 1. Ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão: a. Consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Diante da lei está um guarda. Vem um homem do campo e pede para entrar na lei, mas o guarda lhe diz que, por enquanto, não pode autorizar-lhe a entrada. O homem considera e pergunta depois se poderá entrar mais tarde. É possível, diz o guarda, mas não agora. Que queres tu saber ainda? Pergunta o guarda. És insaciável. Se todos aspiram à lei, disse o homem, como é que durante todos esses anos ninguém mais, senão eu, pediu para entrar? O guarda da porta, apercebendo-se de que o homem estava no fim, grita-lhe ao ouvido quase inerte: aqui ninguém mais, senão tu podia entrar, porque só para ti era feita esta porta. Agora vou-me embora e fecho-a. Diante da lei, Franz Kafka. Este foi o 3º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos, uma realização da FIAM Brasil com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem por João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Neste episódio ouvimos Boaventura de Souza Santos, José Geraldo de Souza Júnior, Larissa Packer e Antônio Escrivão Filho. No próximo episódio, o Dana e os povos indígenas. Até lá!